Nesse vídeo, você vai assistir. Então você se separou e se uniu a outra pessoa, você está no adultério. Jesus está falando, não é palavra de Frei Gilson. Todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Jesus vai mais longe. Adultério não é só ir para a cama. Adultério é só de desejar no coração uma mulher que não é sua, um homem que não é seu, você já cometeu adultério. E se eu te dissesse que uma das maiores dúvidas entre os cristãos pode estar sendo interpretada de forma errada? Será que o divórcio e o segundo casamento realmente podem fechar as portas do céu para alguém? Jesus falou o seguinte: quem repudia sua mulher comete adultério. E quem casar com ela também comete. Então, eu tô dizendo só o seguinte: eu não vou entrar na polêmica se segundo casamento você vai pro céu ou não vai. Não é isso que eu quero entrar, não. Estou te dizendo que é algo tão sério para Jesus que ele tocou nesse assunto e falou: não faz. Milhares de pessoas carregam essa culpa, medo e incertezas por causa desse assunto. Mas o que a Bíblia realmente ensina? O que Jesus quis dizer em suas palavras mais polêmicas sobre casamento e separação? Da Bíblia em 1 Coríntios 7, versículo 15. Quando há infidelidade ou abandono, a parte traída e abandonada está livre para se divorciar e, ao se divorciar, livre para um novo relacionamento. Nesse vídeo, você vai ver textos, argumentos e reflexões que podem surpreender você. Antes de tirar qualquer conclusão, assista até o final. Vamos ao vídeo, mas antes, se inscreva no canal e hypa esse vídeo. Divórcio nunca... Tanto é que você vai ver Malaquias, Deus dizendo que ele odeia o divórcio. O primeiro milagre de Jesus que ele operou foi numa festa de casamento. Ele poderia, se normalmente a primeira impressão é que fica, então ele poderia ter começado operando o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas por que ele opera em uma festa de casamento? Porque era a primeira impressão que ele queria que ficasse. Que a ideia principal de Deus é que o homem se una à sua mulher. Então é uma fusão. O divórcio é muito mais do que apenas ir no cartório e se separar. O divórcio é muito mais. Quando alguém vem falando pra mim que tá vivendo uma situação de divórcio, que pensa em casar de novo, eu logo vou dizer, eu preciso conversar com você. Porque não é simplesmente ela se separar e casar de novo. Você tem que ver o que causou o divórcio. Por que ela se divorciou? Qual é a raiz do divórcio? Porque senão essa pessoa vai cometer um outro erro e você não resolveu a raiz do problema. Se eu te falasse pra você assim, ó, você tem uma... vamos dizer que... Vou falar um casal divorciado que tem filhos, porque o agravante é muito maior quando se tem filhos. Vamos dizer que você tem um olho que deu uma infecção. E essa infecção está generalizada e está indo para o outro olho. E de repente, você vai no médico, o médico vai dizer assim, ó, você vai no médico do SUS. O médico do SUS vai dizer para você assim, ó, ô Fábio, vamos ter que arrancar teu olho agora, antes que passe a infecção pro outro. O que você faz? Você foi no médico do SUS, você tá com uma infecção no teu olho. Você foi no médico do SUS. Vou procurar uma outra opção. Você vai falar, não, Deus o livre. Aí você vai num outro médico do SUS. Aí você vai num outro médico do SUS. Aí um outro médico particular. O médico particular diz assim, ó, eu acho que vai ter que arrancar teu olho. É um médico particular de Curitiba. Mas se você quiser recorrer a algum outro médico, você já arranca o olho de início? Não, eu vou procurar o melhor especialista. Aí alguém vai dizer assim, ó, tem um especialista em São Paulo, é o melhor do Brasil. Aí você diz assim, tá bom, vou lá. Chega lá e ele diz, ó, só tem um remédio que pode salvar, só que esse remédio é muito caro. Você vai ter que vender tua casa pra comprar esse remédio. E pode ser que não dê jeito ainda. Você venderia a casa pra tentar salvar um olho? Venderia a casa, o carro, que eu tivesse. O divórcio é praticamente amputar os dois olhos para tentar salvar a vida, o casamento, a família. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer? Você só vai arrancar teu olho quando você vê que, se você não arrancar, vai se perder o outro. Você vai lutar de todas as formas. O problema é que as pessoas banalizaram o divórcio. Eles não tentam nada. Eles não lutam. Forte. É como que se andasse... Ninguém vai no médico, uma ferida no pé, vou cortar teu pé. Porque não tem como. Ó, que é casamento é isso aqui, ó. Casamento é exatamente isso aqui, pegar duas folhas. Ó. Vamos colar essas duas folhas. Uniu as duas folhas. Uniu ou não uniu? Sim. Aí você diz assim, o homem pode desfazer. Como é que eu vou desfazer sem ficar pedaço de um pro outro? Não tem como? Não tem como. Tem um outro problema. Sempre vai ter pedaços de um nele, pedaços dele nela. Aí você vai explicar isso como pro seu filho. Você ama seus filhos? Vamos dizer que você tem um filho de 5 anos. Você diz, eu te amo, filho. Só que de repente você se divorciou. E pior ainda, pior que apenas se divorciar, casou com outra e foi embora com a outra. O que esse filho não vai ter na mente? Papai disse que me ama, mas me trocou por uma outra mulher. O juiz vai aceitar o divórcio. Pastores vão aceitar o divórcio. O marido vai aceitar o divórcio.
A esposa vai aceitar o divórcio, mas os filhos sempre vão chorar a saudade do pai ou da mãe. Isso é muito forte, pastor. E por outro lado, exceto em casos de agressão, não estou falando de casos de agressão, eu estou falando que hoje as pessoas banalizaram o divórcio dentro da igreja. Não gostei da comida que ela faz. Ora, mas falou grosso comigo, me maltratou, me magoou. Eu entendo e não estou fazendo apologia a ninguém ser vítima de espancamento ou de palavras, não. Mas deixa eu te perguntar, você já mordeu a língua? Já. O que aconteceu? Saiu o quê? Sangue? Sim, Saiu sangue? já Quando saiu. você morde a língua e sai sangue, o que você faz? Você corre no dentista e tira os dentes? Não. Você diz, ô dentista, arranca os dentes aqui porque ele mordeu a língua. É assim que você faz ou não? O que você faz? Você deixa continuar, deixa cicatrizar, porque os dois estão muito juntos. Às vezes, quem está muito perto da gente esbarra. E a gente só precisa dar tempo ao tempo para que se cure. Mas se a gente não entender isso, a gente vai de um divórcio para o outro, vai de um divórcio para o outro, vai de um divórcio para o outro. E Deus diz, eu odeio o divórcio. Aí o filho não tem referência, porque por qualquer coisinha os pais se separaram e o filho ouviu a mãe dizer, todo homem não presta, ou o marido ouviu, essas mulheres de hoje, essas feministas, no bom sentido, não prestam. Aí o filho cresce vendo aquilo. O primeiro conflito que ele tem no casamento dele, ele não tem referência. Quantos casamentos eu vi à beira do divórcio, que eu chamei, conversei, até pós-traição, que daria o direito de se divorciar, que é a única opção bíblica, né? Em caso de adultério, de prostituição, a única opção bíblica. Até assim, eu ainda tento até as últimas instâncias recuperar o casal. E quantos casais depois chegaram e falaram, pastor, graças a Deus, os filhos meus estavam tendo o mesmo problema, mas tinha uma referência, era meu papai e mamãe passou por isso e venceram. E hoje eu vejo que o marido me ama muito mais do que ele me amava antes. Porque o problema, a pessoa que se divorcia, eu vou te contar uma situação de uma irmã, de uma mulher. Ela chegou na igreja para mim e eu falei que a gente tinha que orar pelos nossos inimigos, orar por quem nos ofendeu. Ela olhou para mim e falou, pastor, você acha que eu tenho que orar pela mulher que era a minha amiga, que me traiu com meu marido? Tem que orar para Deus abençoar? Eu falei, eu acho. Aí ela falou para mim assim, e como que você vai orar? Aí ela falou uns palavrão, por alguém que destruiu meu casamento. Eu falei, você está separado do teu marido? Ela falou, não, eu tô tentando recuperar meu casamento. Meu marido até me pediu perdão, mas eu tô tentando. Eu falei, você perdoou ele? Ela falou, perdoei. Eu falei, mentira. Você nunca consegue perdoar ele se você não perdoar ela. É impossível alguém perdoar o marido que traiu se não perdoar a mulher. Ela falou, não, mas como? Eu falei, sabe o que acontece? Se você não perdoa ela, vou inventar um nome fictício. Vamos dizer que você disse que perdoou teu marido, mas o nome dela é Cibele. Qualquer hora que aparecer esse nome Cibele, o teu semblante vai cair e teu marido vai perceber na hora e ele vai achar que você não perdoou ele, não é? Ela falou, pastor, você sabia que tá assim mesmo? Às vezes eu vou ter relação sexual e eu lembro disso. Eu não consigo me relacionar. Às vezes no almoço, tá no jornal, passa o nome de alguma coisa, de alguma pessoa que faça referência à mulher, eu já desabo. O meu marido disse, você não conseguiu me perdoar. E o meu marido tá quase indo embora por causa disso. Falei, você vai ter que orar por ela. Ela falou, começou a orar pela mulher. Eu falei, porque aí fala essa pombagira, essa não sei o que. Eu falei, você ore por ela para Deus abençoar. Uma mulher abençoada toma o marido da outra? Não. Então ora para Deus abençoar ela, irmã. Ora para Deus abençoar. Aí ela falou que no começo começou a orar. Senhor Deus, dava até vontade de mandar descer fogo do céu, queimar e preparar e levar. Mas ela falou que começou a orar e pedir, Senhor, abençoa. Quando ela ia falar o nome da pessoa, ela sentia raiva e ódio. Então ela não estava curada. E aí ela fala que, em dado momento, ela conseguiu falar o nome. Na segunda oração já foi melhorando. Na terceira, ela falou que chegou um momento que ela começou a orar pela menina e ela começou a sentir dó. Ela falou, meu Deus, ela é uma vítima do diabo, tanto quanto eu era e quanto nós éramos, porque todos estávamos perdidos. Senhor, abençoa ela. Mais tarde, ela ficou sabendo que a moça arrumou um rapaz no exterior, na Europa, um rapaz muito rico, casou com o rapaz, estava constituindo família lá, não dava mais em cima do marido dela, porque agora ela era uma mulher abençoada e tinha tido um encontro com Deus. E ela falou, pastor, o meu marido chegou para mim esses dias e falou assim, realmente você mudou, não sei o que aconteceu, mas você mudou. Eu vou te amar e vou te honrar muito. Me perdoe pelo que eu te fiz. Eu vou te amar e vou te honrar. Agora eu vi que você me perdoou. Na verdade, ela já tinha perdoado ele, só não tinha perdoado a outra. Então, o grande problema é que quando você sai de um casamento e vai pro outro, mas carrega traumas de um casamento passado, você traz pro novo. E aí você se frustra de novo. E aí você fica dando uma volta e daqui a pouco a pessoa diz, eu não valho nada, a errada sou eu. E ela acaba até cometendo suicídio. Então, todo divórcio tem que ser tratado individualmente, um por um. Não dá pra vir pro altar, não dá pra vir. Tem que ser ouvido. E o senhor já aconselhou alguém a se divorciar? Dezenas. Não, pra se divorciar... Pra se divorciar.
Um caso que chegou Não, até o senhor, que eu já o senhor falou, não há reversão disso aí, ó, o senhor aconselhou... Assim, ó, nós temos casos ali na igreja de uma senhora que o marido dela ateu fogo nela, ele era usuário de droga. Eu falei, separa dele. Como é que é? Ele era usuário de droga e ateu fogo nela, tava com o braço queimado, tal, foi preso. Eu falei, não convive com esse homem. Separa dele porque ele não se converteu. A hora que ele sair da cadeia, vai... Ela se separou, mas depois ele foi, contou umas histórias pra ela, voltou. Aí, quando ela voltou, passou algum tempo, ela passou na igreja de novo, toda machucada. Falei, ó, te aconselhei, não dá pra conviver com um homem violento. Nós temos um caso, e esse caso talvez é um dos casos que a gente tem, de uma pessoa que o marido, ela casou com um homem, esse homem, e ele tem um relacionamento homossexual, e ela descobriu esse relacionamento homossexual, e ela falou, não quero mais você, se você não mudar de vida, ela tá no direito dela. E ele falou, então eu vou te matar. E contratou um pistoleiro pra matar ela. Meu Deus. Ela falou, vou fazer uma denúncia, fez a denúncia e tal. Só que ela viu no nosso conversa do WhatsApp dele contratando um pistoleiro. O que eu fiz? A igreja, por sua vez, eu aconselhei, irmã, você vigia. Inclusive a igreja ajuda ela, paga o aluguel pra ela num lugar... É uma das nossas igrejas do Brasil, eu tô falando aqui, paga pra ela ter proteção. Porque não adianta você falar, vai e denuncie, se você, a igreja, também não fizer a parte dela. Acho que a igreja tem. Então eu tenho casos de pessoas que são extremamente violentas, que não dá pra uma mulher conviver com um homem violento. E quando eu falo de violência, eu falo de violência física e verbal também. Psicológica. Psicológica também. Mas isso tem os dois lados da moeda. Às vezes também o casal se entende de forma assim. Eu já fui em casa de irmãos... que o tratamento deles era assim, ô minha mulher, ó esse homem tá comendo parece um boi, e você que come feito uma vaca, quer dizer, tem casa que o tratamento baixo é o normal. Então tem que ver o nível de ofensa, então ninguém deve ser ofendido. Tá aqui meus filhos, qualquer pessoa nunca me viu gritar com a minha esposa, nunca. Não tem um dia que eu gritei, eu não discuto com a minha esposa na frente dos filhos. Se tiver que discutir, eu saio com ela e a gente vai conversar. Minha esposa, eu tenho quase 30 anos de casado, não tem um dia que a minha esposa possa dizer, ele gritou comigo. Eu não grito. Eu acho que isso é fruto do espírito, temperança, domínio próprio. Qualquer cristão que tem domínio próprio, ele não vai gritar. Perfeito. Mas e o casal que se divorciou? A pessoa que se divorciou? Se casar de novo, há chance de salvação pra ela? Porque essa é a doutrina da Deus e Amor, diz isso, né? Que se casar de novo já era pra essa pessoa, né? Pode pôr um texto bíblico ou não? Pode, sim, pode. Coloca pra mim... Não, essa visão de lá, né? Mateus 19. Não, vou ler a Bíblia. Não, só vai ler, mas essa visão de lá, né? Se divorciou e casou de novo, já era, né? Tá em pecado e não é mais salvo. Né? Tá. E pro senhor, é salvo? Não, vou ler a Bíblia agora. Essa parte eu não vou responder. Você não vai responder? Não. Tá aqui, ó. Você vai responder. E aconteceu que, concluindo Jesus, o discurso saiu da Galileia, por versículo aqui de número 3. Aqui, ó. Vou ler aqui o 3. E diz-lhe, portanto, deixará homem pai e mãe, unir-se-á... 5, tá? 5, perdão. Portanto, deixará homem pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma... carne. Pronto. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou... não separe o homem. O que você entende por isso? Que o homem não pode separar aquilo que Deus ajuntou. Disseram-lhe então... Mas a gente tem que... Todos os casamentos foi Deus que ajuntou, né? É isso aí, vamos seguir agora. Aí você vai ponderando. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiar a mulher. Mas ao princípio não foi assim. Nesse caso aqui, ele repudiava por qualquer coisa. Qualquer coisinha era motivo de repúdio. E Moisés, por conta da dureza do coração, deu. Eu vos digo, agora é Deus, Jesus falando, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete... adultério. E o que casar com a repudiada também? Comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se é essa a condição do homem... Só uma ressalva aqui, né? No original, essa expressão ali, fornicação, é porneia, que está correlacionado à imoralidade sexual, porque nós entendemos a fornicação hoje é o sexo antes do casamento. Sim. Mas a porneia não é só correlacionado ao sexo antes do casamento. A porneia é correlacionado à imoralidade sexual no geral, que é o adultério, que é até a prática pornográfica, enfim... Aí olha aqui, áreas, ó, né? Eu, porém, vos digo, ó, qualquer que repudiar a sua mulher não sendo por causa disso e casar com outra comete... adultério. Então vamos lá. Você repudiou sua mulher, não foi por causa de prostituição, de porneia, e casou com outro. O que você cometeu? Adultério. Você liberou ela pra casar de novo ou não? Liberou. Mas ali tá escrito que casar com a repudiada também adultera. E aí, que é essa parte? Porque nesse caso aí, a mulher foi a que cometeu o pecado. É o que o texto está dizendo. Não.
um homem repudiar a sua mulher, e você repudiou a sua mulher. Não sendo por causa de fornicação. Aí você casou com outra. Conforme o que aí o você texto casou com outra, é adultério ou não? Mas aí há uma Não, tô te diferença. perguntando. Há uma diferença de repúdio para divórcio, né? Só que ele repudiou e casou com outra. O que ele cometeu? Adultério. Aí ele que adulterou, a outra ficou livre ou não? Biblicamente, não. Tá. Disseram-lhe seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à da mulher, era tão difícil que ele falou assim, então não convém nem casar. Agora assista o padre Juarez. A gente precisa falar sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre aquilo que Jesus trouxe pra gente. É muito bom que nós possamos refletir, aprofundar. Isso, Igor, falar com Deus. O Igor, ele ensaia a semana inteira, né? Para falar. A gente precisa falar sobre isso, entender a proposta de Jesus, entender que o casamento, que é um sacramento, aliás, o matrimônio é um sacramento em que faz com que, desde o início, a gente entenda um grande desejo de Deus. Desejo para que duas pessoas encontrem a felicidade, o amor um no outro. O casamento é para isso. Para que o homem não esteja só, para que a mulher não esteja só, e para que ele encontre a alegria, dando a felicidade para aquela que está com ele, dando a felicidade para aquele que está com ele. A gente chama matrimônio aquilo que Deus fez com que, aquela união que Deus usou para simbolizar a união de Deus com a humanidade. Nós chamamos casamento, matrimônio, um lugar onde duas pessoas se tornam uma só carne, uma só alma, um só coração. Isso, a proposta é essa. A proposta é que ao encontrar uma pessoa que você ame verdadeiramente, você se realize e faça com que o outro se realize. E este momento traz a felicidade imensa para os dois, depois manifestado nos filhos, numa família. Essa é a proposta, mas nem sempre acontece assim. Muitas vezes acontece, mas nem sempre acontece. Não precisamos fingir que isso não aconteça. Não precisamos fingir que não existe divórcio. Não precisamos fingir que de repente os casamentos chegam ao fim. Ou nem começaram, porque às vezes os casamentos nem poderiam e nem deveriam ter existido. E eu vou falar por quê. Mas comecemos. Jesus tem um questionamento e eles perguntam, Jesus pode ter divórcio? Pode não ter divórcio e tal? E aí Jesus fala, o que Moisés falou o seguinte, olha o que Moisés falou, quando o homem quiser, o homem, não a mulher, quando o homem quiser, quando ele se cansar da mulher, tá achando a mulher muito chata, tá achando a mulher muito feia, quando o homem quiser, ele pode dar uma carta de divórcio para a mulher e vai embora, só o homem, a mulher não, essa era a lei. E aí Jesus falou, isso não é justo. E Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Porque se Moisés não fizesse isso, o que o homem ia fazer? Quando ele quisesse acabar com a mulher, ele estava no deserto mesmo, 40 anos no deserto, ele ficava um pouco para trás com a mulher, fazia um buraco na areia, tampava a mulher lá e ia embora. Cadê a sua mulher? Sei. Então, por causa da dureza do coração, para que você não matasse, para que você não ferisse a sua mulher, por causa da dureza, Moisés então permitiu que o homem desse uma carta de divórcio para a mulher e ele ficava então livre para conseguir outra mulher. Mas Jesus fala assim, no começo não era assim. A proposta inicial era que os dois se amassem, que os dois se gostassem, que os dois se tornassem uma só carne. Porque, Jesus falou, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Presta atenção nessa palavra. O que Deus uniu. Então o que Deus uniu, o homem não separa. Mas aí Jesus fala, foi por causa da dureza. Vou só explicar para vocês. A mulher, olha para você ver a injustiça. A mulher não podia pedir divórcio do homem. Não podia. O homem, a qualquer momento que se quisesse, podia dispensar. A mulher não. Só tinha uma brecha na lei que a mulher podia pedir o divórcio. Quando o homem trabalhasse no curtume, ele fedia muito, né? Aí ela poderia, não estou aguentando mais esse homem fedorento do meu lado. Então mesmo assim não era tão permitido não, mesmo assim não era permitido. Agora veja só, primeiro Jesus aponta uma injustiça, não pode ser assim. Foi por causa da dureza do coração, porque o homem violento, o homem que de repente, se não visse livre da sua mulher, ele iria matar a sua mulher para que ele ficasse livre.
Por causa disso, Moisés permite que o homem dê uma carta de divórcio. Mas a proposta do início era que o homem e mulher pudessem ser realmente uma só carne, uma só vida, uma só alma. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. E quando Deus une, o homem não tem poder de separar. Quando Deus une, o homem não tem o direito de separar. Quando Deus une, o homem não pode separar. Agora presta atenção, ao raciocínio comigo. Por isso a igreja diz que o casamento que Deus uniu é indissolúvel. Presta atenção. Por quê? Porque Deus uniu. O homem não pode anular um ato de Deus. Não pode anular um ato de Deus. O homem não pode dizer o que Deus fez não vale mais. Não. Baseado justamente nisso, de que quando Deus une, não pode separar, o homem não pode dissolver um casamento. Ora, mas os casamentos chegam ao fim. Nós conhecemos na nossa família. Aqui tem gente também, o casamento chegou no final. E aí, presta atenção. E aí que a gente pergunta: será que Deus uniu isso, esse casamento? Será que Deus uniu esse casamento? Aí eu vou entrar numa questão interessante que todo católico tem que saber. O casamento para acontecer, atenção, o casamento para acontecer, para que Deus una, tem que seguir alguns constitutivos. Por exemplo, os dois têm que ter total discrição de juízo, ou seja, eles têm que saber o que estão fazendo, consciência do que estão fazendo, plena consciência. Se eles não tiverem essa plena consciência, Deus não uniu isso. Esse casamento não poderia ter acontecido e talvez nem aconteceu. Para que o casamento aconteça, não pode ser sob coação interna e coação externa. Sabe aquela coisa do antigamente que o pai chegava com... A gente falava, casou na delegacia, lembra que negócio? A gente falava antigamente, o moço fez mal para a moça, aí nós casou na delegacia. Esse casamento não existe, é coação externa. Então, Deus não uniu isso. Então esse casamento não existe. Coação interna, casei só para sair de casa. Por quê? Porque o pai era isso, porque é isso. Então, e quantas pessoas vocês conhecem já escutaram isso? Casei só para sair de casa. Ou casei só porque meu pai mandou. Ou casei. Casamentos arranjados. Então, ou seja, havia uma coação. Eu estou dizendo isso tudo termo do direito canônico, viu gente? Isso é direito canônico. Não estou falando da minha cabeça não. Direito canônico. Coação interna, coação externa. Esse casamento Deus não uniu. Porque para o sacramento acontecer, precisava que houvesse essa liberdade. Se você chegou até aqui, deixa abaixo o seu comentário, é muito importante para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal e hypar esse vídeo. Jesus abençoe você, Jesus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.